Oi pessoal, eu sou a Josiane Quadros e o intuito desse vídeo é para falar para vocês sobre um sonho que eu tive. Há umas semanas atrás eu sonhei com o fim do mundo e o sonho foi mais ou menos assim. Eu estava na casa da minha mãe, junto com a minha sogra, a gente estava tomando chimarrão. E o meu sogro tinha me convidado para ir para um culto ao ar livre. Era de noite e eu olhava para o céu, eu podia ver algumas nuvens porque estava nublado, meio nublado, e eu conseguia ver o brilho da lua em algumas nuvens. E o meu sogro me convidou para ir para o culto ao ar livre e eu não quis. Então foi meu sogro, meu esposo, a minha irmã e mais alguns irmãos da igreja na frente da casa de uma irmã para fazer o culto ao ar livre. E eu sentia que naquela noite o Senhor ia voltar. Então eu peguei uma priminha minha, que era bebezinho, no colo, porque eu sabia que com certeza ela ia subir. Peguei ela no colo, ergui ela pro céu e fechei meus olhos achando que eu ia subir também. Naquele momento eu sabia que Deus estava voltando. Eu vi um clarão no céu e fechei meus olhos. Mas somente a criança desapareceu da minha mão. E caiu a fraldinha dela no chão, as roupinhas que ela estava usando caíram no chão. E então começou a me bater um desespero. Nesse exato momento eu comecei a sentir um vazio enorme, umas trevas enormes dentro de mim, porque a graça de Deus tinha sumido, o amor de Deus tinha sumido da face da terra, a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele tinha sumido dessa terra. Então o ser humano tinha ficado realmente sozinho, ele e ele mesmo. Eu comecei a sentir um peso horrível dentro de mim. Na Bíblia diz que haverá muita dor, ranger de dentes, muito desespero, pessoas correndo para um lado para o outro, mas não sabem que a dor também não só vai ser física, mas como emocional e espiritual também. Porque nós só temos conforto, nós só temos alegria, nós só temos esperança porque o amor de Deus nos envolve. Quando o amor dele e a misericórdia dele desaparecer sobre a face dessa terra com a vinda de Jesus para buscar a igreja, o ser humano vai querer se matar por sentir aquele vazio dentro de si, por sentir aquelas trevas, aquele poço sem fundo, sentir um desespero enorme dentro de mim que eu queria me matar no sonho. Mas eu não conseguia, porque também a morte não vai existir depois que o Senhor Jesus voltar a buscar a igreja. A morte não vai existir, porque realmente o ser humano é ele e ele mesmo. Eu fui para a igreja junto com alguns irmãos que me convidaram. E na igreja os irmãos fingiam falar em novas línguas, fingiam sentir um Espírito Santo que não existe mais, e eu olhava para eles e dizia: vocês estão querendo fingir o quê? Vocês estão querendo enganar quem? Jesus voltou, não tentam fingir que Jesus continua aqui. Não tentam fingir que o Espírito Santo ainda paira sobre a terra, porque não. E eu tentei me matar, e no sonho eu pedia que fosse um sonho, mas o Senhor me permitiu sentir no sonho que não existia mais tempo. O Senhor me permitiu que no sonho eu não tinha outra chance, porque ele já tinha voltado, eu já tinha perdido a chance. Eu queria muito acordar daquele sonho. Foi tão real que eu queria acordar daquele sonho, e no sonho eu sentia que não era mais sonho. E então foi horrível, foi angustiante. E eu me acordei, num piscar de olhos assim, eu me acordei num estalo e me acordei num desespero. Comecei a chorar, chamei meu esposo, liguei para minha mãe e para minha irmã, liguei para elas pra gente orar na madrugada, né? Era 3h40 quando eu acordei desse sonho. Já liguei para minha mãe e já pedi para orarem. Expliquei por cima que eu tinha sonhado sobre o fim do mundo e realmente este sonho foi o Senhor me mostrando que Ele está voltando e que tem muita gente dormindo espiritualmente, muita pessoa que não acredita, e eu também estou contando esse sonho para que aqueles que são desviados, aqueles que estão despercebidos, estão dispersos, que possam se alertar, possam se acordar. O Senhor Jesus está voltando e Ele vai buscar uma igreja que santifica a sua vida e que esteja preparada para subir. O Senhor está voltando e Ele vai buscar aqueles que estão esperando por Ele, mas não somente aqueles que estão esperando por Ele
por esperar, mas aqueles que doam as suas vidas pela obra dele, em louvor e adoração a ele. Tem muitos que não vão acreditar, mas na Bíblia está escrito, se pegarem a Bíblia e verem e lerem Apocalipse, vão ver que está tudo escrito ali, o que está se cumprindo. Na terra está se cumprindo tudo que está escrito ali. Então acordem, pessoas, acordem, gente. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando e vai buscar aqueles que estão esperando por Ele, aqueles que estão santificando as suas vidas para Ele, aqueles que esperam e que amam a Ele e que amam a vinda dele, aqueles que anseiam subir, aqueles que não querem ficar. Aqueles que ainda acham que vão conseguir tempo, acordem, despertem, porque o Senhor, quanto menos esperar, o Senhor está às portas. Quanto menos esperar, o Senhor está vindo e não haverá mais tempo. Somente angústia, agonia, tristeza e arrependimentos, porque haverá muitos arrependimentos. Haverá muitos arrependimentos. Aqueles que não acreditem em nome do Senhor Jesus, amem as suas próprias vidas e aceitem o Senhor Jesus como Salvador da vida de vocês. Amem as suas vidas. Peguem, aqueles que não acreditam no Senhor Jesus, peguem um dia como experiência. Se ajoelhem na cama de vocês. É um desafio que eu faço para todos aqueles que não acreditam no Senhor. Peguem um dia, se ajoelhem na cama e falem com ele como se vocês falassem com algum amigo. Conversem com ele como se vocês falassem com algum amigo. Mas não conversem só por conversar. Tentem sentir como se ele estivesse ali. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência que vai impactar a vida de vocês. O Senhor Jesus vai abrir os olhos de vocês e vai mostrar que ele existe. E através disso, vocês vão acreditar e ver o mundo de uma maneira diferente. Ver a vida de vocês de uma maneira diferente. Amem a si próprios e não queiram ficar nessa terra. Amem a si próprios e amem a Jesus, que é aquele que deu a vida por vocês. Despertem vocês que dormem, porque o Senhor está às portas. E o quanto antes, corram para os braços dele. Não esperem nem mais um minuto. Fiquem na paz em nome de Jesus.